Quanto mais tensa e preocupada for a sua relação com a perda de peso, mais difícil e demorado vai ser esse processo. Hoje eu vou contar duas histórias, primeiro um provérbio zen budista e depois uma fábula. Eu nunca vi essas histórias associadas à perda de peso, mas ela é perfeita para falar sobre o tema da dificuldade em perder peso. O primeiro provérbio, ele diz que quando você coloca um olho fixo no prêmio, né, no objetivo, naquilo que você quer alcançar, e o outro olho você coloca no caminho, no desafio que está ali diariamente na sua frente, você começa a ter dificuldade de se equilibrar e de percorrer esse caminho, somente de uma forma prazerosa e gradativa que faça sentido. E quando você coloca os dois olhos fixos no objetivo, na meta, você começa a ter grande dificuldade de atingir os seus objetivos. E a fábula zen budista é bem interessante, ela conta a história de um rapaz que estava com seu pai à beira da morte, ali na cama, e o pai começa a contar que ele perseguiu a vida inteira a arte do zen budismo, mas nunca conseguiu entender. E aí ele pede para o filho fazer esse processo que ele não conseguiu. Então ele convida o filho a visitar um sábio que morava na montanha, fala onde o sábio estava, e o filho muito novinho, tinha ali seus 15, 16 anos, ele vai lá procurar o sábio. E aí quando ele chega, a primeira pergunta que ele faz para o sábio, ele fala: sábio, meu pai ficou a vida inteira buscando a arte do Zen e eu estou muito disposto agora a fazer esse processo. Quanto tempo demora? E aí o sábio fica muito encantado com aquele jovem procurando sabedoria e com muita paciência ele fala muito pouco, os sábios, né? Os sábios não falam muito. Então ele fala, vai demorar 10 anos. E aí o rapaz fala: e se eu fizer muita força, muito esforço, me esforçar muito, me dedicar muito a isso, quanto tempo vai demorar? Ele fala: nesse caso vai demorar 20 anos. E aí o rapaz fica intrigado, o menino, né? E fala: mas se realmente eu colocar muita energia, muita força, me esforçar muito, 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 como eu prometi para o meu pai, quanto tempo vai demorar? Ele fala: nesse caso vai demorar 30 anos. E o rapaz fica intrigado e continua. Ele fala: poxa, alguma coisa está diferente. Quanto mais eu falo que vou me esforçar, mais demora, né? E aí, por último, ele pergunta, intrigado: e se eu me dedicar a minha vida toda, né, não fazer mais nada, só me dedicar ao Zen, quanto tempo eu vou conseguir alcançar? Aí o sábio fala: bom, nesse caso você não irá alcançar os seus objetivos. E aí ele fala: poxa, mas quanto mais eu prometo me esforçar, mais tempo demora, como é que explica isso? Não estou entendendo. E o sábio fala: na verdade, a arte do Zen é uma arte de esvaziar, né? De você desconstruir o que foi essa mentalidade que foi incutida, né? Em relação a gente fazer muito esforço para ser alguma coisa. Na verdade, a arte do Zen é você esvaziar e fazer o que já está dentro de você, é voltar para um processo original, de você simplesmente deixar fluir o processo. E para fluir não pode ter esforço, não pode ter obsessão, né? Isso diz muito sobre a perda de peso, porque as pessoas fazem muita força, colocam muito foco, ficam obsessivo com esse assunto. E quanto mais obsessivo você fica com esse assunto, maior ele fica na nossa cabeça e mais dificuldade surge. Essa que é a questão. Por isso que na primeira aula, quando o aluno nos procura, né, principalmente meu pai usa muito isso, eu aprendi com ele, quando o aluno vem com essa demanda de perda de peso, a primeira coisa que a gente faz é falar: esquece, né, tira o foco desse assunto, coloca o foco na saúde, na mudança de hábito, num processo gradativo, lento, suave, que você vai começar a percorrer esse caminho, né? Porque é como você imaginar uma árvore. Imagina que tem uma árvore alta,
com um fruto, né, muito saboroso, né, o prêmio tá lá em cima, e você está olhando para lá, você quer chegar e pegar aquele fruto, e você começa a escalar a árvore, mas olhando para o fruto, né? Então você tira o foco de cada passo que você tem que dar, e isso começa a atrapalhar o processo, né? Porque se você não chega lá, eu estou longe ainda, não cheguei, você fica medindo, fica obsessivo, isso atrapalha muito. E quando você coloca o foco na saúde, né, por isso que a gente desconstrói, a gente faz tudo ao contrário do que o mercado faz. Esse é o segredo do nosso sucesso, a gente faz tudo ao contrário. Então a gente tira o foco, pensa a médio e longo prazo, tira essa obsessão, né, com o resultado e começa a curtir o processo. O processo tem que ser suave, gradativo, tem que ser viável, sustentável. Cada passo tem que ser bem sustentável, tem que ser vivido, porque o prazer está só no caminho, não é em chegar. Quando você chega, tanto que muita gente, é muito comum ver pessoas que sempre sonharam em perder peso, quando chega lá, às vezes de uma forma muito radical, o que eles falam que talvez seja a pior fase da vida delas, quando é muito processo muito radical. A pior fase é quando elas atingem o corpo magro, porque elas acham que aquilo faria diferença, né? A gente sempre tem essa fantasia de achar que a felicidade está sempre em outro lugar. E a felicidade está aqui, está no momento, é só isso que existe. Então, se você coloca sempre lá, quando você chega, você vê que não estava lá. Daí você inventa um novo objetivo, então preciso ficar mais musculoso, preciso ficar mais perfeito. E isso não tem fim. Isso é uma ilusão. A ilusão da felicidade associada a algum bem, né, de consumo, que seja o corpo perfeito, que seja o carro do ano, a mansão, enfim. Isso nunca se realiza, né, porque a felicidade não está lá. A gente não precisa chegar em algum lugar, a gente precisa chegar aqui. É só aqui, né? Chegar no momento, com menos expectativa, com o processo de deixar fluir o que você já sabe fazer. Para os atletas é muito comum a gente ver isso. Quando o atleta entra numa competição, por exemplo, ele entra numa bateria de surf e ele fala, nossa, se eu passar essa fase, eu vou estar na semifinal. Nossa, eu preciso, não posso errar, não posso... Aí ele fica focado, ele coloca o olho no resultado e perde o foco na presença, na fluidez. É isso que a gente precisa. É voltar e colocar o foco no aqui.